Uma live de aquecimento para a imersão apometria terapêutica que vai acontecer no dia 8, no dia 9, final de semana que vem. Vai ser uma imersão onde nós vamos mergulhar nos conhecimentos da apometria. E hoje a gente vai falar sobre os elementos da apometria, os elementos que são usados para a apometria, por que eles são usados, por que tem esses elementos, para que eles servem e qual a importância deles na apometria. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre cada elemento que é utilizado dentro do trabalho de apometria e como a gente pode usar eles até no nosso dia a dia. Porque depois que a gente entende, né, os elementos, entende de energia, hoje meio-dia a gente falou sobre a energia, foi muito lindo. Agora à noite a gente vai falar sobre os elementos. Entendendo de energia, fica mais fácil entender a importância dos elementos da apometria e para que eles servem. Então, os elementos da apometria, eles são realmente elementos que são utilizados para fazer alguns trabalhos. Quando você vai fazer um trabalho de apometria, você trabalha com comandos, né? Comandos de voz e comandos de impulso. Impulsoterapia, né? Você fala e você impulsiona a sua fala. Você dá o comando para impulsionar, para empurrar, para que a sua fala tenha mais força, para que a sua fala, para que o que você fale realmente aconteça. E é bem importante a gente entender, como eu falei, porque a gente pode utilizar esses elementos no nosso dia a dia, até mesmo, né? Então, uma das coisas que a gente usa muito na apometria é a chama violeta. A chama violeta, ela é a chama do nosso mestre São Germain e ela é transmutadora. Ela transmuta, ela modifica, ela requalifica, ela retira, ela dissolve, né? Ela faz todo esse movimento no campo. Então, digamos que chega um irmão agora aqui no campo e ele esteja com algum artefato no campo dele, né? Você está atendendo um paciente e chega um espírito no campo e que está com algum artefato. O que é artefato? Artefatos são dispositivos, pode ser cordas, pode ser correntes, chips, aparelhos, pode ser implantes, existem muitos, né? Eles colocam joaninhas, ferro, tudo que é coisa que eles podem colocar no nosso campo, no campo do espírito e no nosso campo para atrapalhar. Sempre quando vem do umbral, porque a apometria trabalha com umbral, né? Sempre é para atrapalhar, né? Para trancar. Por exemplo, podem colocar um aparelho, um chip, um objeto no seu ouvido para que você escute distorcido, né? Pode ser colocado um objeto no seu olho para que você olhe distorcido, né? Para que você não consiga enxergar as coisas como realmente elas são. Né? E assim, em várias situações, quem faz cirurgias podem colocar aparelhos em incisões cirúrgicas para que ela não cure, para que ela não feche, e assim vai acontecendo. Então a gente usa na apometria a chama violeta para transmutar, para tirar, para queimar, para incinerar. Ela faz todos esses movimentos. Ela modifica, ela queima, ela dissolve. Então a gente chama a chama violeta para fazer esse movimento dentro da apometria. E se você analisar, como a chama violeta vem do nosso mestre São Germão, aí a gente vai estudar, né? Vai estudar o mestre São Germão, vai ver o poder da chama violeta e tudo que ela faz, que eu acabei de falar. Você pode também solicitar, né, que a chama violeta transmute todas as energias negativas que estão na sua casa. Uma das coisas, oi amor, uma das coisas que eu gosto de fazer, quando eu tô fazendo uma limpeza na minha casa, eu não necessariamente abro um campo para fazer uma limpeza na minha casa, mas eu coloco a música da chama violeta, né, acendo um incenso e peço que aquele incenso, junto com a chama violeta, vá transmutando. Eu imagino que aquele incenso seja a chama violeta, que aquela fumaça, aquela energia vai transmutando, vai queimando, vai incinerando, vai removendo toda e qualquer energia negativada, transmutando, modificando ela em luz e amor. Então, olha a importância. E na apometria, eu uso muito a chama violeta. A todo momento eu uso chama violeta para queimar, para incinerar, para dissolver e para transmutar. Então, esse é um dos elementos que é utilizado dentro do trabalho da apometria. Outro elemento que é utilizado, que eu utilizo muito, é a luz verde efervescente, que vem lá do nosso mestre das curas, né? Então, eu chamo a luz verde efervescente quando os espíritos estão com bichos, com miasmas, cascões, energias deletérias ou qualquer elemento negativado, né? Mas normalmente é quando ele está cheio de bichos,
né? Como eu trabalho bastante com a apometria mediúnica também, então eu já vejo ali no campo do paciente, da médium, ele começa a se coçar, começa a reclamar que tem bichos, e aí eu chamo a luz verde efervescente para que dissolva, para que tire, para que remova através da luz verde efervescente, para que tire todos aqueles bichinhos que estão no campo do irmão. Então é bem importante a luz verde efervescente. Esse mais um elemento que é utilizado dentro do trabalho da apometria. Então, quando a gente vai buscando o conhecimento da apometria, a apometria é isso, é você entender os elementos para que quando chegue na hora do seu atendimento, na hora do seu trabalho, você vá utilizando esses elementos para fazer a limpeza. Então, você pode solicitar sempre que você sentir necessidade. Digamos que você está fazendo um atendimento de apometria terapêutica e você do nada começa a sentir, sei lá, uma coceira, um incômodo no seu corpo. Aí você chama a luz verde efervescente para remover essas energias negativadas. Outro elemento que é muito utilizado dentro da apometria são ervas maceradas. O que eu faço, né? Como quem comanda as ervas é o pai Oxóssi, né? O mestre Oxóssi, ele é o guardião das matas, ele é o guardião do verde, né? Da floresta, das ervas. Então eu solicito, né? Você vai estudar e vai entender isso, vai aprender. Eu solicito para o mestre das ervas para mim poder macerar e passar no campo do paciente, no campo do espírito. Então, como que eu vejo que isso acontece? Como é que eu decido esse movimento? Quando eu vejo que chega um espírito ali no campo e que ele tá, né, com alguma ferida, com algum machucado, ou que ele também pode ser, no caso de coceira, alguma coisa do gênero, eu peço as ervas maceradas e eu energeticamente, né, faço os movimentos de macerar as ervas, macero e imagino eu colocando no campo do irmão. Quando eu trabalho com a apometria mediúnica, na hora o espírito já nota a diferença e já me relata que sentiu, né, a mudança no campo dele. Quando eu tô fazendo atendimento de apometria terapêutica, e se eu também sinto alguma coisa no meu campo, porque como a apometria terapêutica você não tem um médium, você não tem uma outra pessoa para receber o espírito, normalmente você sente no seu campo, você sente em você, sente no seu corpo, né? E aí você vai aos pouquinhos, né, trabalhando a sua mediunidade sensitiva, vai sentindo e daí você já vai percebendo. Você já sabe que aquilo ali não é seu. Por quê? Porque você está com o campo aberto, né? Você está fazendo uma limpeza energética, então normalmente vem em você aquela sensação desconfortável. Não precisa ser uma sensação muito desconfortável, qualquer coisinha que eu sinto no meu campo, eu já chamo as ervas maceradas para passar no corpo do paciente. Quando eu faço atendimento e que eu sinto que tem algum irmão no campo, né, que não é o atendimento que eu faço na mediúnica, e às vezes quando eu faço atendimento na mesa, eu percebo que tem um irmão no campo, uma das coisas que eu faço sempre, e também pode ser feito na apometria terapêutica, o que você faz? Você solicita águas cristalinas para dar um banho no irmão. Então, primeiro você remove as roupas dele, porque você já está estudando e já tem o conhecimento de que os espíritos vêm do umbral. E se eles vêm do umbral, eles estão sujos, eles estão maltrapilhos, eles não estão bem. Então, eles precisam ser limpos. É como o espírito está chegando no campo, está chegando no hospital. Você é o hospital, você está fazendo parte do hospital. Você é quem está dando comando ali no hospital. Você é o comandante naquele momento do hospital, junto com as hierarquias de luz, né? Você dá os comandos e quem faz o trabalho, como sempre, é as hierarquias de luz. Por isso a gente faz toda essa nossa parte, nós humanos, e eles fazem a parte do plano astral. Então o irmão chegou no campo, você já tira as roupinhas dele, troca as roupinhas, né? Tira primeiro, dá um banho de águas cristalinas. Por que águas cristalinas, né? Porque a água é cristalina. A água vem das energias mais altas. Foi o nosso mestre, né? Nosso amado mestre, o criador de tudo que trouxe esse líquido para que a gente possa suprir nosso corpo, né? Para tomar banho, para fazer alimentos e para beber, né? Para suprir o nosso corpo. Então, as águas são cristalinas, são de Cristo, né? São lindas. Então, quando eu dou banho, eu além de pedir para limpar o irmão, como a água é cristalina, eu peço que essa água curativa vá curando todos os machucados dele. Eu peço isso à equipe espiritual e isso acontece.
Porque quem faz o trabalho é a equipe espiritual. Você está usando o comando da apometria. Você está usando um dos elementos do trabalho de apometria. Então, você solicita as águas cristalinas para limpar e lavar o irmão. Depois que você lava e limpa o irmão, você coloca uma roupinha branca iridescente, porque no plano sutil eles usam branco, não é assim? E aí você coloca essa roupa e encaminha o irmão já prontinho, limpo, sem nenhuma energia negativada. É muito lindo quando a gente faz esse trabalho. Quando você está fazendo também, você também pode usar, esse é mais um dos elementos, tá? Da apometria, que você usa na apometria. Outro elemento que a gente usa muito no trabalho da apometria é as ondinas, né? Que são as águas, né? Você usa as ondinas para fazer a limpeza na casa dos irmãos. Então, você pode solicitar as ondinas ou você pode também utilizar as águas salgadas do mar, né? Eu chamo as ondinas, que são as águas salgadas do mar, para fazer a limpeza e a purificação da casa dos irmãos. Lavar a casa, limpar, purificar, tirar toda e qualquer energia negativa. Então, você imagina, né, que as ondinas vêm das águas, vêm do mar e elas são salgadas e você já sabe que o sal tem um elemento muito forte para tirar toda e qualquer energia impregnada negativa. E aí eu solicito as ondinas e peço para que elas sejam passadas no teto, nas paredes, nos móveis, no chão. E olha só, você lava toda a casa com esse elemento. Quando você está dando comando, né, solicitando as ondinas, que é um dos elementos, e dando comando de limpeza, quem faz a limpeza é a equipe espiritual. A equipe espiritual que vai fazer a limpeza na casa. Depois que você limpa a casa com as ondinas, você pede para abrir a porta principal da casa e entrega essas águas para o mar, lá para as profundezas do mar. E olha que lindo, uma coisa que eu tenho recebido muito, né, ultimamente, é que essas águas, né, que já limparam a casa, que elas estão densificadas, né, elas limparam, elas lavaram, então as águas estão sujas. Então elas vão lá para as profundezas do mar e lá nas profundezas elas vão ser transformadas, modificadas, requalificadas. Por quê? Olha o insight que eu tenho recebido, que eles têm me mostrado muito, porque lá nas profundezas do mar é tudo muito lindo, né? Não é lá que tem verde, né? Tem pérolas, tem tanta energia linda nas profundezas do mar. Então, por isso que lá elas são transformadas e modificadas, porque elas se encontram com essas energias lindas, crísticas da grande consciência e lá elas se transformam. E aí você traz elas de volta para o campo e encaminha elas, essas energias purificadas para todas as pessoas necessitadas. Olha que comando lindo que é, né? Você usa o elemento das ondinas e você faz esse movimento. Outro elemento que também é utilizado dentro do trabalho da apometria é o fogo sagrado. Então, você pode usar o fogo sagrado para fazer a limpeza na casa também. Então, você primeiro lava e depois você solicita o fogo sagrado. Você pode dar um comando de acender uma fogueira no meio da casa com o fogo sagrado. E aí você pede que esse fogo vá girando em sentido anti-horário, queimando, incinerando toda e qualquer energia negativada. Olha que comando lindo, né? Você usa o elemento do fogo para fazer essa mudança na casa dos irmãos. Então, depois que você fez esse comando, você recolhe o fogo e entrega para o plano crístico, né? Porque eles sabem o que fazem com essa energia, porque você não pode deixar o fogo ali na casa, né? É energético, mas a energia é tudo que é, né? Então, a gente já sabe, já estamos estudando e estamos tendo conhecimento que tudo é energia, só que elas acontecem em planos diferentes, em dimensões diferentes esse trabalho. Então, esse trabalho ele acontece na dimensão astral, na dimensão mais sutil. Outro elemento que a gente usa muito para fazer o trabalho de apometria, quando a gente está fazendo o trabalho na limpeza da casa, a gente solicita, depois que você limpa, tira todas as energias negativas, lavou a casa, você solicita do plano espiritual a energia do grande sol central de Alcione. E aí você vai pensar, como assim? Por que a energia do grande sol central de Alcione? Porque o sol é a luz de Deus. Quando você adentrar no conhecimento, quando você estudar, quando você buscar, você vai ver que o sol, ela é a luz de Deus. Porque olha só, vem a chuva, molha e o sol vem, as coisas florescem. E o sol é muito lindo. E se você prestar atenção,
né, através do conhecimento, você vai ver que lá no umbral não tem sol. É a coisa mais importante que eles buscam quando eles saem de lá. Eles dizem que lá não tem sol, que lá é escuro, que lá é sombrio. Então, a luz do grande sol central, você solicita para dentro da casa do irmão, para trazer toda a energia crística dourada, para reenergizar, reestruturar energeticamente toda a casa do seu paciente. Que lindo, né? Então, é outro comando da apometria que você utiliza. Depois que você colocou, né, lavou, limpou, colocou a energia do grande sol central de Alcione, eu solicito flores e perfumes. Toda a energia de flores e perfumes. E às vezes eu sinto no meu cardíaco alguma flor em especial, né, para trazer para casa do irmão. Então, solicito muitas flores e perfumes para que ele receba toda essa energia crística e sagrada dentro do trabalho de apometria. Então, a apometria, ela é feita de comandos e ela tem muitos elementos. Você pode usar as salamandras também, que são fogos, né, para queimar. Você pode solicitar também as fadas, os duendes, para trazer toda a energia, para modificar. Tem muitos elementos importantes que você vai utilizando dentro do trabalho da apometria para fazer a limpeza, para fazer a purificação, né? Depois você vai trazer o irmão e vai levar ele dentro de uma banheira dourada, de um líquido muito crístico para fazer toda a modificação. Porque quando você traz essa energia crística e dourada, você dá o comando e quem faz o trabalho são as hierarquias de luz. Né? Então você dá o comando de solicitar todas as energias, né? Só faz o comando não, você dá o comando para que quando o irmão adentre dentro dessa banheira, que ele receba toda a energia crística e dourada. Então você imagina essa banheira, né, que tem esse líquido dourado, crístico. O que ele faz no corpo? Ele solta, ele libera, ele abre todas as moléculas, todas as células, todos os átomos. Para quê? Para as hierarquias de luz fazer toda a limpeza, para as hierarquias de luz fazer toda a modificação no campo do irmão. Então, os comandos, eles são muito importantes. Você pode utilizar também, como é que é o nome? Agora esqueci do nome, eu queria falar a aurora boreal, né? Que é um comando que eu não uso muito, porque eu uso muita energia solar, mas você pode usar também, é um dos comandos da apometria, é a aurora boreal. Você pode solicitar a aurora boreal para adentrar dentro da casa do irmão e fazer toda a limpeza, trazer toda a energia de luz, porque a aurora boreal ela é cintilante, ela é colorida, né? Ela traz toda aquela energia, pode ver que ela tem toda uma energia colorida. Então você imagina o que é. Imagina o que é o poder desse elemento dentro de uma casa. Então a apometria, ela é feita de vários comandos com muitos elementos para ir fazendo o trabalho. E quando você está estudando, você vai aprendendo o que significa cada elemento, para que ele serve, e no momento do trabalho, você vai sentir no seu coração qual elemento você vai utilizar. Né, você vai dar comandos de que com a espada de Arcanjo Miguel, né, que ela é flamejante, a espada azul flamejante, né, de luz azul, você vai solicitando que a espada vá cortando todos os pactos, todos os contratos, todos os acordos, todos os combinados, vá cortando também maldições familiares. Então, a espada de Arcanjo Miguel, ela é utilizada para fazer esse corte, para remover todas essas energias negativas que estão no campo. E também você chama, em algum momento do trabalho, a chama violeta também para queimar e incinerar todos os objetos negativados, como eu falei antes, né? A chama violeta queima tudo que é aparelho, tudo que é chip, tudo que é implante, tudo que é energia negativada, ela queima, transmuta, modifica e incinera. Então você vai dar vários comandos que são feitos de energia. Você vai dar o comando com a sua mente, com a sua boca, né, com a sua voz, né, com a sua boca não, com a sua mente e com a sua voz, e vai impulsionar através da impulsoterapia, solicitando aqueles elementos, e a equipe espiritual vai fazendo a modificação, vai fazendo a limpeza, a transmutação de toda e qualquer energia que tiver no campo.
Por isso que eu digo que a apometria, ela é uma ferramenta muito poderosa, muito importante. E é muito importante que você entenda sobre energia, como a gente falou hoje meio-dia, para você entender que todos esses elementos, eles são energias vivas. Eles se movimentam, a chama violeta é uma energia viva, a espada é uma energia viva, a aurora boreal é uma energia viva, o sol é uma energia viva, né? As ondinas e assim por diante, tudo são energias vivas que vão atuar no campo quando você estiver fazendo o trabalho de apometria, limpando e removendo toda e qualquer energia negativada que tenha no campo do teu paciente, limpando toda e qualquer energia negativada que tenha no campo dos espíritos obsessores que estão chegando ali. Porque o trabalho de apometria, ele cura o espírito que chega e cura o teu paciente. Ele não cura só o teu paciente, ele cura o teu paciente do espírito e cura o espírito também. Encaminha o espírito pronto, limpo, arrumado, ajeitado, já com grande consciência. Você pode também dar o comando, né, de colocar um espelho áurico no obsessor para que ele enxergue a verdade, pedindo permissão sempre para a hierarquia de luz. Eu solicito nesse momento da hierarquia de luz um espelho áurico para que o irmão, né, nesse momento possa estar vendo aquilo que seja importante para ele, para que traga clareza, para que traga lucidez, para que ele entenda que ele está numa energia negativada causando mal para o meu paciente, mas também está causando mal para ele, porque ele está perdido, ele não está num lugar legal. Eu peço permissão agora à grande consciência para estar cortando e desligando toda e qualquer energia negativada que esteja no meu campo, né? Porque eu sou a única entidade dominante aqui, agora nesse momento eu sou a única entidade dominante aqui. E qualquer energia que impeça que isso se manifeste, esteja agora destruído e descriado, destruído e descriado, destruído e descriado, né? Porque eu estava sentindo energia negativa. Então você sente a energia, você já dá o comando. Eu não estou com o campo aberto, mas como eu sou apômetra, eu tenho autoridade para dar qualquer comando. Eu posso dar o comando aqui agora, eu não necessariamente abri meu campo, mas eu senti energia negativa, estava aqui no meu pescoço, né, tava me fincando, porque eu sei que não era meu, né, porque como é que vai vir uma coisa me fincando assim do nada? Do nada, você vai aprendendo a sentir no seu campo as energias, até porque eu trabalho com a minha mediunidade, ela é sensitiva, então eu sinto. Então, como eu tenho autoridade, né, porque eu estudei, porque eu tenho diploma, eu sou formada, né, eu busquei o conhecimento, eu estudei, eu não tô falando do nada, eu sei o que eu tô falando, né, eu sei que o que eu tô falando é um comando e eu sei que a energia no momento que eu dou o comando, né, ela sai do meu campo, né, e é encaminhada para as hierarquias de luz, porque eu não expulso nenhuma energia, eu não retiro, não removo, não mando para qualquer lugar. Ó, agora estou sentindo uma energia aqui no meu braço e eu vou pedir permissão à hierarquia de luz que possa nesse momento tá recolhendo toda essa energia, encaminhando essa energia com amor, com respeito, com muito carinho que eu tenho por todos os seres de todos os planos, né, encaminhando com muita luz, com muita consciência, com muitas partículas coloridas, para que toda e qualquer energia vá para os lugares devidos e adequados, conforme a vontade das hierarquias de luz. Eu tô dando mais um comando. E por que eu tô dando esse comando? Porque eu tô sentindo. E por que eu posso dar esse comando? Porque eu tenho conhecimento. Olha como é importante a gente ter o conhecimento da apometria que veio para nos ensinar a lidar com as energias. Hoje, quando eu tava fazendo a live de tarde, ao meio-dia, eu recebi um baita de um insight muito forte, foi muito importante aquele momento, quando eu entendi algumas coisas bem importantes, que a apometria, ela é uma técnica que veio da grande consciência para nos ensinar a lidar com essas energias, para nos ensinar a dar comandos, para nos ensinar a transformar, para nos ensinar a modificar, para que a gente possa viver com mais tranquilidade aqui no plano Terra. Que lindo, né, que a grande consciência trouxe, que o nosso mestre, Dr. José Lacerda, canalizou toda essa ferramenta com tanto amor, né, e está nos permitindo agora aqui no plano Terra todas as pessoas terem acesso, porque pessoas de todo canto, eu tenho alunos de Portugal, né, da Inglaterra, eu tenho alunos de toda parte do mundo e você consegue aprender essa técnica da sua casa.
da onde você tá, né, para você poder viver melhor, para você poder ter uma vida mais tranquila, para você poder cortar as energias negativas que vêm no seu campo, na sua família, na sua casa, entendendo de energias, né? Porque antigamente nós apanhávamos e não sabíamos por quê. Estávamos perdidos, estávamos, né, recebendo energias negativas e não estávamos entendendo. Achava que era a gente mesmo que estava triste, que do nada fiquei borocochô, recebi uma mensagem de alguém que me trouxe, me deixou mal, eu não fiquei bem, né? E eu não sabia que era isso, né? Às vezes nem é com você, é uma energia do campo, é uma energia do inconsciente. Quantas vezes nessa encarnação, ó, cortando e desligando, os irmãos estão bem atrevidos, tadinhos. Quantas vezes eu participei de notícias muito drásticas e eu fiquei dentro daquele inconsciente coletivo. Quantas vezes por falta de consciência? Muita falta de consciência, de conhecimento mesmo, né? Porque eu não sabia disso. Eu não sabia que quando eu adentrava dentro de uma notícia, eu ouvia uma notícia que dava na TV, né? Trágica. E daí você pode perceber, né? Que você ouve aquela notícia, tá todo mundo desesperado, todo mundo chorando, já tá todo mundo sofrendo. E daí você tá naquele campo, você tá naquele inconsciente coletivo daquela dor. E aquilo é um campo denso de muita energia negativa. Muitas vezes eu fiquei em campos assim, campos densos que eu custava sair. E se você parar para pensar, isso acontece muito, né? Acontece uma tragédia, tá em todas as mídias por vários dias contaminando o seu campo. Miriam, mas então você é muito insensível porque você não quer olhar as notícias, o que tá acontecendo no mundo? Não, não é isso. Eu não quero entrar nesses campos. Eu não quero entrar nesse inconsciente coletivo. Eu pergunto para mim, o que eu posso fazer por aquelas pessoas naquele momento? Só emanar a energia de luz e amor, né? Então eu saio daquele campo, né? Saio daquele campo porque eu não quero receber aquela energia negativa. Então eu não assisto. Faz muitos e muitos anos que eu não assisto TV. Nada, né? Quando eu vou ver alguma coisa, é sempre com algum propósito. É sempre para me conectar com a espiritualidade de luz, porque eu já entendo que tem campos negativos, inconscientes coletivos, que deixam a gente muito mal. Então, quando alguém vem me falar alguma notícia triste, alguma notícia trágica, eu logo já corto, porque as pessoas adoram falar, né? Eu sei como é que é, porque eu já fui assim também, por falta de consciência. As pessoas adoram falar e ficam falando por dias aquilo ali, contaminando, atrapalhando a sua vida, trazendo energia negativada, aí dá problema na sua casa, começa a dar problema em você porque você tá naquele campo de dor e sofrimento. Você tá compartilhando com aquela energia. Você tá compartilhando com aquela dor. Então eu prefiro não entrar mais nessas energias. Por quê? Porque eu entendo. Não é que eu não queira saber, não é que eu não queira me informar. Quando teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, eu não olhava praticamente nada e eu sabia que estava um caos. Muito pouco eu olhava. E normalmente eu olhava quando alguém me mostrava, quando alguém me chamava para olhar, porque assim, procurar era difícil. Aconteceu algumas vezes de eu querer olhar alguma coisa, mas era mais difícil, porque eu sabia o que ia acontecer comigo a partir do momento que eu olhasse para aquilo ali, que eu adentrasse naquilo ali. Porque aquilo foi um resgate kármico aqui no Rio Grande do Sul. E se ele é kármico, muitas pessoas estão participando dele. E se eu não estava participando dele, por que eu ia entrar nele? Né? O que a gente fazia, eu e a minha egrégora de luz? A gente trabalhava no espiritual. Nós trabalhávamos no espiritual, mandando energias de luz e de amor, que era o que de melhor eu poderia fazer. Eu não poderia fazer mais nada além disso. E teve muitas pessoas que fez muitas coisas. E são lindos soldados de luz que foram contratados pelas equipes espirituais para auxiliar dando roupa, auxiliar nas casas, auxiliar nos resgates, auxiliar de todas as formas. Mas eu não fui contratada para aquilo ali naquele momento. O meu contrato era no plano sutil, no plano espiritual, então eu fazia isso. Então eu não entrava naquela dor. Porque toda vez que eu via qualquer energia, dava uma sensação ruim, dava uma coisa muito ruim.
Então eu preferia não entrar, porque como a gente já sabe que tudo é energia, então a gente escolhe, você tem o direito de escolher não entrar ou não, porque é você que decide o que vai acontecer com você, é você que decide com qual energia você quer se conectar, é você que decide em que campo você quer entrar. É sempre nós que escolhemos. Se você está no teu trabalho, por exemplo, e está acontecendo alguma coisa negativa, uma briga ou alguma fofoca, alguma intriga, é você que decide participar daquele campo. Você pode simplesmente dizer que você não quer saber e sair daquele campo, porque você sabe. Ai, mas eles vão ficar magoados, tristes se eu não ouvir. Eles podem ficar, porque eles estão com energia negativa, eles podem vir para cima de você, sim. Mas você já sabe, você tem consciência disso, então você decide não entrar. Tá tudo bem se aquela pessoa ficar chateada comigo naquele momento, até porque eu já sei que não vem só dela. Vem das energias que estão com ela, que querem que eu entre dentro daquela confusão. E se eu entrar dentro daquela confusão, eu vou pegar toda aquela energia negativa para mim. Não é assim que acontece? Quando eu trabalhei no hospital, que eu trabalhei na época do Covid, foi uma parte muito triste. Enquanto muitas pessoas estavam trabalhando dentro do medo, estavam no inconsciente coletivo do medo, e muitas pessoas dentro do hospital. Esses dias eu fiz uma live falando sobre isso, até chorei, lembrando daquele tempo, né? E tinha médicos e enfermeiros e técnicos que tinham medo de chegar perto das pessoas. Por quê? Porque elas estavam dentro do inconsciente coletivo de medo. Por quê? Porque elas olhavam todas as reportagens. Elas olhavam todas as estatísticas, elas olhavam todas as mortes, porque era um reloginho, né? Mais uma morte, mais duas mortes. Meu Deus, aquilo ali é um horror. Imagina, então elas ficavam com muito medo, olhavam histórias de que médico morria, de que esse morria. Eu não, eu só focava em Deus. O que tiver que ser para mim vai ser, mas eu nem pensava que isso ia acontecer comigo. Eu só pensava que eu tinha que estar lá para trabalhar e para ajudar as pessoas. E o que eu pensava? Porque eu já estava no trabalho espiritual. Eu pensava que eu tinha que dar o meu amor para aquelas pessoas, que eu tinha que fazer o melhor que eu podia por elas. Então eu dava meu amor, eu dava meu carinho, eu dava minha palavra, eu conversava, eu ensinava eles a respirar, para que eles não viessem a falecer, porque eu sabia que era o desespero, o medo que estava matando muitas pessoas. Por quê? Porque elas estavam num inconsciente coletivo de dor e de sofrimento e de muito medo, porque era uma energia de medo. Eu vou dar outro exemplo, assim, bem de agora, assim, que está acontecendo e que é bem visível, eu vejo a energia chegando. Eu sempre tive muito medo de temporal, né? Porque eu passei por alguns traumas na infância. Hoje eu já não tenho nem a metade do medo que eu tinha, graças a Deus, graças ao plano superior, graças à minha consciência, graças à minha libertação de várias energias, né? Então eu percebia no passado, o que acontecia no passado? Quando eu olhava uma notícia, eu adorava ver a previsão do tempo. Por quê? Porque eu tinha pânico. Então era como se eu buscasse isso, né? Então se eu ouvia alguém falando que estava parecendo que ia dar uma chuva, um temporal, eu já ia lá ver a previsão. E aí era quarta-feira que vem, quinta-feira que vem que ia dar uma coisa ruim. E aí eu já mudava toda a minha vida por causa do temporal. Eu mudava completamente a minha vida. Eu mudava todo o rumo da minha história porque tinha dito que ia ter um temporal na outra semana e tratava todo mundo com pânico, com medo, as pessoas estavam desesperadas. Eu estava nesse inconsciente. E muitas vezes, não foi uma nem duas, foi muitas vezes, chegava no dia e não acontecia nada. E o que aconteceu comigo? Eu fui para o umbral. Eu fiquei naquele inconsciente, eu sofri antecipadamente. Para isso que existem esses inconscientes coletivos de medo, para que você entre nessa energia e você sofra. Não necessariamente que vai acontecer alguma coisa. E isso aconteceu ontem. E eu presto muita atenção, né, em tudo, porque quando fala disso, é como se atiçasse, acendesse uma luzinha vermelha. Alguém falou assim, sexta-feira vai dar um temporal. Alguém falou, não me lembro quem falou. Eu disse, nossa, sexta vai dar um temporal. Naquele primeiro momento acendeu a minha luzinha, né? Porque tem, né? Ainda, né? Não tá apagado, não me libertei total, mas é muito menos. Acendeu aquela luzinha e me deu aquela sensação, a sensação do passado, mas foi muito pouca. E depois daquilo ali eu esqueci, eu não lembrei. Se fosse em outro tempo, eu já tinha modificado toda a minha vida.
Então, olha como é importante a gente sair desses inconscientes coletivos de dor e sofrimento. E aí é você que escolhe com quem você quer se conectar. É você que escolhe se você gosta de ouvir tragédia, se você gosta de estar no meio de notícia triste, se você gosta de ouvir as pessoas falando só desgraça. Quantas pessoas chegam para falar coisas que não é legal, eu falo assim, você desculpa, mas eu não quero saber. Você me desculpa, eu não quero saber porque não me faz bem. Então eu não quero saber. Você desculpa, eu sei que você quer contar, mas não vai fazer bem pra mim. E olha só, e se você ficar pensando, toda vez que você repete, você revive aquela história. Você está lá, seu espírito está lá, porque é energético. Se você começa a reviver, contar alguma coisa, com detalhes, requintes de detalhes, de tudo, você vai trazendo a emoção daquele momento para você. Experimenta fazer um teste para ver se não é assim que acontece. Toda vez que você lembrar de coisas tristes, de coisas desagradáveis, você vai trazendo aquela energia para o seu campo, porque é energético. Você vai trazendo aquela energia para o seu campo, você vai se sentindo mal quando você está com a angústia daquele momento. E o que isso faz para você? Mal. Você contamina suas células. Você contamina o seu campo. E você traz muitos obsessores para o seu campo naquele momento. E é essa a intenção. É essa a intenção do plano inferior. Trazer essas energias negativas para o seu campo. Para quê? Para que você continue perdido, para que eles continuem sugando a sua energia. Se for um cobrador kármico, a intenção é machucar você mesmo, porque ele está realmente cobrando de você algo e ele não quer que você fique bem. Então, ele traz as lembranças. Então, quando tiver alguma coisa no seu campo, na sua história negativa, ela já passou. Para que reviver? Para que trazer de novo? Para que trazer para o seu campo toda essa energia? Para que ficar falando? Para que falar o que aconteceu de ruim ontem? A equipe espiritual fala a todo momento para nós. Por que vocês gostam de lembrar e de falar e de pensar só em coisas negativas? Por que vocês não ficam revivendo as coisas positivas para trazer alegria, para trazer a vibração de luz para você? Por quê? Olha como somos nós que nos machucamos. Olha, isso é uma auto-obsessão, somos nós que nos obsediamos. Nós somos nossos maiores inimigos, porque a gente não cuida da nossa energia, a gente não cuida do nosso campo energético. A gente não cuida da nossa vida, porque isso traz tudo, tranca e trava tudo. Por quê? Se acontecer uma coisa negativa hoje, tudo bem, aconteceu, dissipa, corta, limpa, elimina, busca te elevar, busca sair dali. Ai, mas eu vou chegar em casa, eu vou contar para isso, para aquele, você vai reviver tudo de novo. Você vai trazer todo aquele campo para dentro da sua casa. Você vai trazer para o seu marido, para sua mulher, toda essa história ruim e vai trazer desavença, porque você vai trazer irmãozinhos junto. Porque é negativo. O que tem de luz ali? O que tem de bom ali? Então, quando você fica remoendo coisas negativas, você está trazendo tudo aquilo para o seu campo, contaminando o seu campo em todos os níveis. Por que eu falo em todos os níveis? Porque você contamina suas células, você contamina seus átomos, você fica tensa, você traz ansiedade, angústia, tristeza para você e você traz irmãos para o seu campo. Então, olha como a apometria vai nos ensinando a nos libertar, vai nos ensinando a mudar as rotas. Vai nos ensinando a mudar, tá dando ruim. A nossa vida não tá legal indo por esse caminho. A gente precisa mudar, transformar, modificar. Usar de todos os elementos que a gente está aprendendo, de todas as informações que a gente está recebendo para modificar a nossa vida. Então, temos que parar de ficar trazendo lembranças e histórias que não são da luz. Porque você vai estar vivendo aquilo ali. O dinheiro não chega, a prosperidade não chega. Só vai chegar pessoas que estão naquele campo. Você vai atrair só energias e pessoas que estão nesse campo. Por isso que muitas coisas de ruim acontecem com a gente, porque a gente entra nos campos negativos e não sai. Ficamos ali patinando. Cada vez falando mais tragédia, cada vez falando mais o que deu ruim. Hoje eu trago a minha história do abuso com uma energia muito mais leve, muito mais boa. Eu trago só para conexão. Não é para lembrança, porque eu não tenho nenhum sentimento negativo daquele momento. Eu entendi, através da apometria, que eu precisava passar por isso, porque eu abusei em outras vidas. Então, pronto, cortou a dor e o sofrimento. Não tem mais dor e sofrimento.
Então a gente tem que procurar se conectar com as partes divinas. Ah, tá acontecendo uma coisa comigo que não é legal. Por que tá acontecendo? O que isso quer me mostrar? Vamos ver se tem alguma parte boa nessa história. Eu vou aprender o que com isso? O que eu aprendi? Por que isso está acontecendo? O que o campo quer me mostrar? O que o universo está querendo me mostrar que eu ainda não estou vendo? Qual parte eu não vi ainda que eu estou passando por isso de novo? Porque está repetindo é porque você não está vendo. Os véus estão muito presos ainda, os véus de Maia. Todas as histórias, as coisas que se repetem, é porque você não está vendo. Daí você fica naquele padrão de não ver repetição, fica naquele looping. É um looping, igual os irmãos, os espíritos obsessores ficam no umbral, vivendo o looping da morte, da tragédia. Estamos aqui também passando por isso, porque aqui é umbral também, em outra dimensão, mas é umbral. Em outro nível, mas é umbral. Então a gente tem que procurar tirar isso e olhar o que é que tá acontecendo isso comigo. Por quê? Por que chega todo mês não me sobra nada de dinheiro? Por que eu fico em dor e sofrimento? Por que me dá angústia, tristeza? Por que essas pessoas chegam no meu campo sempre para me ferir? Eu tô passando por um processo agora, agora nesse final de semana, né? Nós temos o evento da imersão apometria terapêutica e é um final de semana que eu guardei para ficar livre. Para fazer o trabalho. Era a minha intenção. Só que o que acontece? Aconteceu várias situações que eu vou ter que fazer alguns movimentos que não estava planejado. Eu disse, poxa, primeiro pensamento. Poxa, eu guardei esse final de semana todo para imersão. E por que isso está acontecendo? Aí eu pensei, o que isso quer mostrar para mim? O que eu tenho que aprender com isso? Aí o que eu busquei? Eu vou ver o que isso pode me trazer de bom. Porque eu tenho certeza que tem algo de bom aí para mim aprender. E tem. Não só para aprender, para receber. E aí ficou leve, não tá pesado, tá bem tranquilo. Não tá pesando mais no meu campo. Mas por quê? Porque eu fui analisar. Agora, se eu ficasse só chorando e reclamando e resmungando, quem eu ia trazer pro meu lado? Que energia ia vir pro meu lado se eu ficasse fazendo isso? Tô cheia de coceira, gente. Energia de muita coceira. Quem ia trazer para mim? Quem que eu ia trazer pro meu campo? Então, nós vamos aprendendo a lidar com as energias. A apometria traz a consciência para você aprender a lidar com as energias, para você aprender a olhar para você, olhar para o seu campo, olhar para os desafios, para as pessoas, para os acontecimentos e perguntar: o que eu tenho para aprender com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é a minha missão nessa função? Eu tô agindo da mesma forma e eu tô tendo o mesmo resultado. E o resultado não é bom. O que eu devo fazer? Mudar de rota. Mudar. Porque se eu não mudar, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então a apometria nos ensina isso, nos traz todo esse conhecimento para que a gente possa sair desses lugares de dor e sofrimento e seguir para lugares maravilhosos, nos conectando com pessoas boas. Tem vindo tantas pessoas legais para o meu campo. Tem tantas pessoas falando tanta coisa legal porque eu estou numa vibração legal. Porque eu estou num inconsciente coletivo de luz e de amor. Então, o que vai acontecer? O meu coração tá leve. Eu tô feliz, eu tô alegre. Eu tô passando por um momento bem legal. Tem desafios? Tem. Mas eu pego esses desafios e faço eles virar algo maravilhoso para mim. E é assim que a gente tem que fazer. E a gente aprende isso somente com conhecimento. Se você não tiver conhecimento que eleva a sua consciência, você não consegue olhar. Você fica naquele looping, achando que você veio aqui para passar trabalho, que nada dá certo com você, que tudo dá errado, que todas as coisas ruins acontecem. Só em verbalizar isso é isso que você atrai. Porque você pensa, você sente, você atrai. Você magnetiza. O seu cardíaco, ele é magnético. Tudo que você sentir no seu cardíaco, você atrai. Pode ter certeza absoluta, porque o seu cardíaco é magnético. Ele atrai tudo que tem de coisa no teu pensamento. Você pensa, sente, atrai. Pensa, sente, atrai. O que você está pensando? A respeito de qualquer coisa. De outras pessoas, de situações, de acontecimentos. O que você pensa a seu respeito? O que você pensa a seu respeito é o que você atrai. Agora, se você começar a falar
coisas maravilhosas a seu respeito, buscar a sua parte linda, a sua parte crística, buscar você. Você tem partes lindas. Todos nós temos partes lindas. Começa a olhar para a sua parte linda, porque nós somos puros, nós somos por amor. Nós estamos perdidos, mas nós somos amor. Nós estamos nesse momento perdidos em algum nível, mas a verdade, a grande verdade é que nós somos amor, nós somos luz, nós somos parte do Criador, nós somos filho do Todo-Poderoso, nós somos partículas dele. E esse nós é o nosso espírito, porque é o espírito que está aqui dentro, é a consciência do espírito que está aqui dentro falando, dizendo. Quando você morre, o espírito sai e o corpo volta para os elementos da natureza. Não é verdade? Você não é esse corpo, você está nesse corpo. Você é a consciência, você está nesse corpo. Mas você não é esse corpo. Você é algo muito maior. E é esse algo muito maior que nós estamos transformando. Agora, nesse momento que estamos indo para a quinta dimensão. Nesse momento da nova era. Nesse momento da separação do joio do trigo. Porque já está acontecendo. Não pensa você que Cristo vai descer e vai separar esse e vai para o inferno. Não. A separação do joio do trigo já acontece. Estamos vivendo, eu e você, e se nós estivermos em vibrações diferentes, nós já estamos em dimensões diferentes. Então, já estamos separados. Essa é a separação do joio do trigo. Porque você pode estar agora lá no teu trabalho, no meio de um monte de pessoas, e você está num nível diferente. Você está separado. As coisas negativas acontecem com quem está no umbral e as coisas boas acontecem com você. Porque você está vibrando diferente. Você não está lá. E você pode estar dentro da sua casa, vivendo com outras pessoas, e você está num lugar diferente. Você está em outra dimensão. Já deve estar quase na quarta dimensão, na quarta média, na quarta alta, indo para a quinta, depende do seu nível de consciência. O que vai fazer você se elevar é a consciência, o conhecimento que vai para o seu espírito. Porque você bota dentro da sua cachola aqui, no seu HD, mas quem usa tudo é seu espírito. Por isso que quando você desencarna é o que você leva. É só o que você leva, é o que você bota na sua consciência. E é isso que vai definir o lugar que você vai quando desencarna. E também é isso que define o lugar que você vai estar aqui no plano Terra. O que define é o seu conhecimento e a sua consciência. Tem consciência disso, entendi que isso está errado, mudo. Entendi que isso está certo, continuo. Entendi que é energia, vou. Então agora se você for assistir uma TV e você vê aquelas coisas trágicas, tristes do mal, não entra nesse inconsciente. É você que decide. Porque agora você já tem consciência. Eu trouxe consciência para você agora. E se você não quiser levar em conta o que eu estou falando, busca nos livros. Porque você é livre. Você não precisa acreditar cegamente no que eu estou falando. Você pode buscar conhecimento através dos livros, que foi onde eu busquei. Porque isso não estava dentro de mim. Eu que coloquei. É eu que estou buscando e colocando. Eu que estou buscando. Porque também estava em dimensões muito densas. Fui buscando, fui botando, fui me libertando. Fui buscando, fui botando, fui me libertando. É só o conhecimento que nos liberta. E é ele que você vai levar para toda a vida, para toda erradicidade, para todo o tempo, para todas as encarnações. É esse conhecimento que vai definir para onde você vai. É esse conhecimento que eleva a sua consciência que vai definir se você vai se libertar dos seus cobradores kármicos ou não. É esse conhecimento que vai definir se as suas vidas passadas vão ser resgatadas ou não. Quantos pacientes que estão lá participando da Casa Evolução, né, e que estão abrindo o seu mental e que já estão se transformando e estão resgatando as suas vidas e as coisas estão acontecendo. E estão acontecendo, o movimento acontece. Às vezes começa com um pouco de dor e sofrimento, porque dói para mudar. Não é moleza, mas é o caminho. É melhor doer para mudar do que você continuar perdido, não conseguindo prosperar em nenhuma área da sua vida. Então precisa tirar essa erva daninha, precisa tirar, mudar,
botar outra informação ali, uma informação mais elevada, uma informação crística, uma informação da verdade que vem do nosso Mestre Jesus. Então você já entende que o seu coração é magnético, então o que você planta, você colhe. Olha para a sua vida e vê o que você está colhendo. É o mesmo que você está plantando. Não, Miriam, eu estou recebendo coisas ruins e eu sou uma pessoa boa. Em algum nível você planta. Em algum nível tem que olhar bem, tem que botar uma lupa e olhar para você. Olhar para todas as atitudes, para todas as palavras, para tudo que você fala para o outro. Você está julgando, criticando, fazendo fofoca, mentindo, enganando, tem que ver em qual nível. Em qual nível você está agindo de forma errada? Para que você faça mudança, porque se não fizer, você está colhendo o que você está plantando. Não tem a possibilidade de você plantar feijão no irmão, ou em todas as pessoas, ou em qualquer coisa, e colher arroz. Planta arroz e colhe arroz. Então a gente precisa trazer consciência, conhecimento para elevar consciência. A gente precisa trazer conhecimento. E a apometria veio para nos ensinar a lidar com todas as energias, para nos mostrar que isso é o todo. Que esse corpo físico, ele é transitório, logo ele vai voltar para os elementos da Terra. Você não veio aqui só para aproveitar um períodozinho, sem nada de consciência, usufruindo de desejos, de carro, de casa, é tudo lindo. Quero tudo também, mas com consciência, sem esbanjar, sem me achar melhor que o outro, não sendo arrogante, não sendo prepotente, não passando por cima das pessoas para ter as coisas, agindo na verdade. Se não agir na verdade, a prosperidade não vem, porque ela é a verdade. Não mentindo de nenhuma forma, não fazendo esqueminha para conseguir as coisas, não sendo ardiloso, falando coisas com intenção para chegar em outro lugar. Tudo isso é energia densa e negativada. E são coisas sutis que a gente nem percebe que isso está contaminando o nosso campo. O dinheiro não fica, os relacionamentos dão errado, atrai um monte de energia negativa. Então nós temos que a partir de agora começar a emanar o que a gente quer, porque somos magnéticos. Então o que você quer, você emana em todos os níveis, para todas as coisas, para tudo, para as plantas, para as árvores, para os animais, para as pessoas, para o carro, para a casa, tudo, você tem que cuidar tudo, exatamente tudo, porque se você não cuidar, vai estar vazando energia em algum lugar, né? Você está perdendo a energia de alguma forma. Ah, eu faço tudo, mas a minha casa é uma bagunça, eu não tenho tempo de arrumar minha casa. Eu também não tinha tempo de arrumar minha casa, ou eu arrumava a casa ou eu trabalhava, né? Agora, nesse agora. E isso estava me perturbando bastante, porque eu gosto da minha casa muito bem organizada. Eu sou bem chata com a minha casa. Camila até fala de mim que eu sou bem chata, que ela vem aqui, tá tudo no lugarzinho. Eu gosto, e eu não estava tendo tempo. Então, ou eu cuidava da casa, porque isso me trazia energia densa, ou eu estudava e trabalhava. Aí eu consegui, através do plano, né, de estar andando no caminho correto, chamar uma pessoa para cuidar da minha casa. E isso me trouxe muita paz, muita felicidade. Porque agora eu consigo estar com a casa organizada, porque traz energia negativa. Esses tempos o mentor falou para cuidarem os bueiros, os esgotos, né, os ralos, se estavam limpos. Porque ali traz energia negativa. No ralo, se tá sujo, nossa, eu tô com muita coceira, traz energia negativa. Deixar comida na pia, louça suja na pia, traz energia negativa para sua casa. Os espíritos perdidos se aproveitam e vão se alimentar. Dormir com sentimentos negativos te leva totalmente para o umbral.
Então, se você não tá legal, não deite. Vai fazer uma oração, vai fazer uma meditação, vai limpar o seu campo, vai elevar a sua frequência. Tem muitas coisas no YouTube que você pode escutar para você depois trazer energia de luz e de amor para você depois você dormir. E quando dormir, ainda pede ajuda para o seu anjo de guarda para que você vá para lugares de luz e de amor. Porque senão você tá ferrado. Você vai para lugares horríveis, daí você acorda exausto, morto. Então, olha como é tudo energia. Se a gente não cuidar todas as áreas, a gente não consegue ficar feliz. A gente vive triste, amargurado, sem ânimo, esperando a morte chegar, literalmente. Eu acho que eu não tenho tempo de mais nada. Gente, eu tenho alunos com 73 anos. Eu tenho alunos de todas as idades, pessoas que estão despertando, porque não tem idade para despertar. Eu tenho 55 anos. Não tem idade para despertar, eu estou despertando. E a minha missão é despertar enquanto encarnada. Eu não pretendo parar enquanto eu puder. Enquanto eu tiver memória para estudar, enquanto eu tiver voz, eu vou vir aqui, vou falar tudo que eu estudo, para trazer consciência. A consciência que eu recebo, eu venho e trago. Pode ser que você já esteja num nível maior, que o que eu trago não serve para você, porque você já sabia. Tudo bem, você tem que buscar outra pessoa que está num nível mais alto que o meu, para trazer consciência para você. E tá tudo certo? Tem muita gente que sabe mais do que eu. Assim como tem pessoas que sabem menos. E cada um está no seu nível, no seu processo evolutivo. Tem muitas pessoas que me procuram que estão no umbral, perdidas, que ainda passam a perna. Pessoas que consultam comigo e não pagam, mas tem pessoas que querem pagar antes. Já essas pessoas que não querem pagar, elas já nem sintonizam mais comigo. Elas já nem estão mais no meu campo. Então, a gente tem que olhar para isso, começar a cuidar da nossa energia, começar a aprender a estudar mesmo, é isso mesmo. O conhecimento, ele é eterno. Se a gente achou que ia estudar lá no coleginho e depois cresceu, começou a trabalhar e parou, não. O conhecimento é eterno. Aquilo era para você poder trabalhar, ter um emprego. E esse conhecimento, ele é eterno, não deve ser parado nunca. Sempre tem coisas para você aprender. Sempre tem coisas lindas para você aprender. Para você evoluir. Sempre vai ter. Então, sábado e domingo, dia 8 e dia 9, agora vamos ter a imersão, a apometria terapêutica, vamos mergulhar, vamos se aprofundar nesse conhecimento maravilhoso. Você vai sair desse curso dando comandos. Você vai sair desse curso podendo cuidar da sua energia, entendendo de energia, com diploma, com certificado. Você vai sair desse curso sintonizado no hospital. Você vai sair desse curso com uma apostila linda, maravilhosa, que você vai poder revisar depois. E fora as surpresas que vai ter durante o curso. Vai ter muita surpresa. Você vai ficar chocado, vai ser lindo. Sábado e domingo. Se você não se inscreveu ainda na imersão, ainda dá tempo. O link tá na bio e também tá lá nos stories. Botei nos stories para ficar bem fácil para aquelas pessoas que têm dificuldade de achar na bio. Eu falo porque eu também tinha dificuldade, não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Não sou expert na tecnologia, mas eu tô aprendendo, eu tô buscando. Cada dia que passo eu aprendo uma coisa, porque eu quero aprender. Eu quero aprender a mexer. Eu acho legal, tem tanta coisa legal para fazer, né? Antes a minha equipe botava os posts lá, botava música, botaram música, que tudo! Adorei! Aí eu quero aprender. Foi uma peleia para me aprender, até que eu aprendi. Agora eu já sei botar até música, né? Sei escrever pequenininho, sei fazer tanta coisa. Porque o conhecimento, ele é eterno, a gente não pode parar. Porque nada tá parado. Energia parada, energia densa, é energia do umbral. Então a gente não pode ficar parado. Não fique parado. Se movimente, aprenda, cresça, evolua, busque o conhecimento. Porque através do conhecimento vai expandindo a sua consciência e você vai saindo dos lugares de dor e sofrimento.
Então, espero você na imersão. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você já se inscreveu e acha que tem alguém legal que você possa indicar, indique. Indique para as pessoas. A apometria, a imersão vai ser muito maravilhosa. Você vai entrar uma pessoa e você vai sair outra pessoa da imersão. Eu tenho absoluta certeza. Você vai expandir a sua consciência na imersão. Tá certo? Espero você. Sábado e domingo, dia 8 e dia 9. Imersão Apometria Terapêutica. Vem comigo. Vamos buscar esse conhecimento maravilhoso, tá certo? Um beijo no coração de vocês e a gente se fala amanhã ao meio-dia, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau.